E aí, João Paulo, como é que você está interpretando o momento político hoje? Hoje, 3 de janeiro de 2023. Bem, vou falar para vocês que estão me acompanhando aí como eu estou vendo esse momento político. Primeiro, eu quero fazer aqui uma defesa das Forças Armadas. Eu acho que uma injustiça falar que existe generais melancias. As Forças Armadas estão carregando, né, uma missão muito importante, um peso pesado mesmo nas costas, e a bomba, o abacaxi, caiu na mão deles. E isso aí nós vamos tentar entender agora. E por que eu acho tão importante vocês terem uma expectativa positiva, né, das nossas Forças Armadas, porque elas são as garantidoras do nosso Estado democrático de direito. E, a todo momento, elas sempre estiveram atentas a qualquer desvio que possa tirar o Brasil desse trilho da prosperidade, da democracia, né, do Estado democrático de direito, e sempre preservando as instituições. Por isso, eu quero deixar aqui os meus parabéns aos responsáveis pelas Forças Armadas que conduzem esse momento tão difícil para o Brasil, em que as instituições estão completamente desacreditadas, numa crise moral e ética profunda, em que a sociedade está sem um norte. Os meios de comunicação é um mundo de desinformação e a população cada vez mais carente de um pouco de bom senso em busca de uma verdade lúcida. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, o que eu mostrei no último vídeo, a fala de um jornalista de um blog que chama Clique Política. Não sei o nome dele, já procurei, não consegui. Mas o canal dele é muito bom, tem muitos conteúdos lá e tudo de esquerda, sabe? Ele tem um sotaque nordestino e ele fala do momento político. Por que que o Lula não consegue entrar no Palácio? Ó, já estamos no dia 3 de janeiro. Vamos lá, vamos escutar ele falando. Eu me refiro ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Olha só como eles querem prejudicar o Lula. É uma matéria do Brasil 247, dando conta de que Lula da Silva pode ficar mais 30 dias hospedado em um hotel na cidade de Brasília. Quer dizer, ele se torna presidente da República, porém não vai para o Palácio do Alvorada. Mas por quê? Pelo simples fato do general Heleno não liberar vistoria no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. O presidente diplomado pode inclusive começar despachando do próprio hotel. Bem, então aí você conclui que existe uma limitação de ação do Luiz Inácio Lula da Silva. E quando ele cita o nome do general Heleno, olha, o general Heleno foi um braço direito do governo Bolsonaro, foi um cara que manteve o pé do Bolsonaro no chão. E ó, pode ter certeza, se muitas das vezes o Bolsonaro não foi para cima do TSE, porque a provocação do TSE foi tão grande, por causa desse general, entendeu? Que segurou o homem e falou, olha, não deixem eles fazer aquilo que você quer. Tudo que eles querem é que você faça um ato autoritário, né, para te classificar como ditador. Então, resista e que nós vamos encerrar esse governo sem fazer um gesto autoritário. Você vai mostrar que é um homem democrático e tolerante. E assim foi até o final do governo. Então, a esse general Heleno, eu faço, né, a minha continência aqui. Eu estou usando qual mão? Ah, tá, essa mesmo. É porque aqui fica invertido. Mas vamos lá, eu sou canhoto. Então, vamos conhecer quem é hoje a pessoa que eu, no meu modo de entender, é o chefe, né, das Forças Armadas, conduzindo o processo de transição que ainda não está definido e que provavelmente é o homem mais poderoso hoje do Brasil. Vamos ver quem que é esse homem. Boa noite.
Augusto Heleno Ribeiro Pereira é general da Reserva do Exército e ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Curitibano, em 2014, ele foi o primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, chefiando 6.250 capacetes azuis de 13 países. O general Heleno também foi comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. No governo Jair Bolsonaro, ele ocupa um dos ministérios mais próximos da presidência. Hoje, ele está no Direto ao Ponto para conversar, entre outros temas, sobre a situação política do país, o voto impresso auditável, a pandemia e a CPI da Covid. Então, esse aí é o general Heleno, né? Helenão, né? Eu acredito que hoje é o homem mais poderoso do Brasil. E agora vamos falar naquilo que leva, né, a uma reflexão muito importante no meu modo de interpretar essa realidade tão turbulenta que nós estamos vivendo. Há um mês atrás, né, o Partido Liberal apresentou um requerimento, um relatório ao TSE, questionando, né, as irregularidades apresentadas durante o processo eleitoral. Vou refrescar a vocês a memória de como foi isso. Trouxe aqui uma reportagem da Record que vai refrescar a vocês desse momento que começou o imbróglio. Imbróglio? Como é que fala? Me ajuda aí. Vamos lá, vou mostrar para vocês. O PL, partido do presidente Bolsonaro, manteve o questionamento na Justiça sobre os modelos antigos de urnas eletrônicas, mas apenas no segundo turno das eleições. Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o partido ampliasse a ação também para o primeiro turno, para que ela fosse analisada. O presidente do PL convocou uma nova entrevista coletiva hoje. O Partido Liberal decidiu levar adiante o pedido de verificação extraordinária dos equipamentos usados nas eleições e que foram fabricados antes de 2020. Segundo Valdemar Costa Neto, os técnicos de uma empresa contratada, que tem formação no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, reafirmaram que os defeitos encontrados impedem a certificação do resultado das eleições. Não pode haver dúvidas sobre o voto. O voto tem que ser seguro. E por isso, nós fizemos esse levantamento. E se isso for uma mancha na nossa democracia, nós temos que resolver isso agora. Como vamos viver, por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022? Nós temos que solucionar isso. E pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão. O relatório apresentado nesta terça-feira pelo Partido Liberal aponta falha em 279 mil urnas antigas. Elas apresentariam o mesmo número de identificação, o que, segundo os técnicos, impede relacionar uma ocorrência a um determinado equipamento. O partido do presidente Bolsonaro pediu a verificação dessas urnas e, caso não seja possível auditar, que esses equipamentos sejam excluídos do resultado das eleições. Segundo a auditoria, se considerados apenas os resultados das urnas novas, Bolsonaro venceu com 51,05% dos votos. O PL também respondeu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou que o partido incluísse os dados do primeiro turno no pedido de verificação, o que poderia anular os resultados obtidos por centenas de deputados e senadores do próprio partido. Alexandre de Moraes disse que, caso isso não fosse feito, não iria analisar o pedido do Partido Liberal. O PL não se colocou contra a verificação do resultado do primeiro turno das eleições, mas só caso fosse encontrada falha grave no sistema eletrônico de votação no segundo turno. Na resposta enviada ao TSE, o partido alega que, se houver o mau funcionamento e a quebra de confiabilidade dos dados extraídos de parte das urnas eletrônicas utilizadas, o TSE então adote os efeitos práticos e jurídicos necessários para ambos os turnos das eleições gerais de 2022. Então, gente, o que aconteceu? Encontrou o problema, porque esse ano teve uma diferença. Esse ano o TSE foi obrigado a postar na rede, né, no site do TSE,
os arquivos dos logs de todas as urnas. Esses arquivos dos logs, ele é uma espécie de diário que fala tudo que aconteceu na urna. Isso foi baixado pelos técnicos e por muitas pessoas, porque era público, muitos especialistas, muitas pessoas que têm conhecimento nessa linguagem, baixou esses arquivos e fizeram uma varredura e uma leitura e descobriram um monte de problemas. Problemas que realmente podem comprometer as eleições de fato e de direito. E apresentou isso para o Alexandre de Moraes. Ele deu uma banana para esse povo. Falou, olha, não vou fazer porcaria nenhuma, vou passar o rodo e vou avançar com o bonde. Então, aí o que acontece? Coube ao PL, né? Coube ao atual governo esperar para ver o que vai acontecer. Vamos ver até onde que esse Alexandre de Moraes pode ir com essa arrogância dele. E assim foi feito, né? O homem... Por quê? Porque tinha aquela preocupação. Olha, nós temos aí eleições de governadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, e são mais de 20 estados. Eu venho falando isso aqui em outras postagens, né? Só o estado de São Paulo, por exemplo, é a segunda maior economia da América Latina. Se fosse um país, seria a 21ª maior economia do mundo. Então são estados grandes, não pode, né, virar assim um navio. Um Titanic, você não dá um cavalo de pau nele. Então o Brasil é um Titanic, você tem que esperar. Por isso que o governo, o PL falou, não vamos fazer essa representação assim muito em cima da hora, assim, para não forçar uma quebra, né, desse Titanic. Então o Alexandre de Moraes, né, dobrou a aposta, né? Falou, olha, eu vou passar com o bonde. E deu posse aos governadores, aos senadores, e deu posse também, né? Diplomou essa chapa de presidente que está sob suspeita, né? Que tem as eleições sob suspeita. Enfim, o que o PL e as Forças Armadas estão querendo agora? Que o TSE traga a público os dados que comprovam que essa eleição elegeram Lula e Alckmin. Vamos botar as cartas na mesa. Bolsonaro e o Lula de um lado. Quem tem carta maior? Vamos jogar um truco. Vamos ver. Aí o Lula, o Bolsonaro fala 3, truco 3. Aí o Alexandre de Moraes, é 6. Aí o Bolsonaro, é 9. Aí o Alexandre de Moraes, é 12. Aí o Bolsonaro, fechado. Aí o Alexandre de Moraes fala assim, não quero brincar mais não, guarda as cartas, vai embora. Peraí, cara, vem cá, abre o jogo, mostra as suas cartas. O Alexandre de Moraes tem cartas na manga. E o Bolsonaro, né, e o PL tem suas cartas na manga. Então, é isso, é um jogo, né? E enquanto essas cartas não forem julgadas na mesa, a gente não vai saber quem ganhou. Entendeu? É importante. E por isso que tem essa junta militar hoje, né, travando a catraca. Aquela cerimônia toda que foi feita ali, né, com o consórcio da mídia dando aquela cobertura magnífica, né, colocando todo aquele glamour em cima da festa, né, aquilo tudo pode estar sob júdice, né, aquilo ali não tem nada que eu entenda que ainda seja uma coisa de fato e de direito, ainda está sob júdice. Essas cartas têm que vir para a mesa, alguém tem que apresentar, né, uma resposta plausível para esse questionamento que foi levantado há um mês atrás. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, sabe? Vou até tirar uns vídeos aqui, e entrar com os outros aqui, porque eu tenho recebido assim muito contato, sabe, de estudantes de direito, pessoas alunos que estão formando em direito, sabe? E eles estão perdidinhos, cara. Você não sabe
O que é um estudante de direito hoje numa faculdade, principalmente numa faculdade pública, onde a gente sabe que tem, né, um viés ideológico de esquerda, eles querem entender esse momento, não é? Então, eu fico assim com dó deles. E eles perguntam para mim, João, e aí, o que você está entendendo disso? Eu falei, olha, há muito tempo eu acho que a lei no Brasil é uma coisa subjetiva, né? O império da lei hoje é uma coisa complicada. Eu vou mostrar para vocês aqui uma reportagem que saiu agora recente na CNN, né? Que fala de como o pessoal da esquerda, o pessoal dos apoiadores do Lula, endeusa, né, a figura de Alexandre de Moraes. Olha só, isso aqui fez até eu ter um pesadelo. Depois eu vou contar o pesadelo que eu tive. Vamos trazer mais bastidor para vocês aqui, ó. Olha só, a festa de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tinha, como eu disse, de tudo. Edu Petrari me disse, eu estou bem posicionada nesse local aqui, passeando por todos os ângulos da redação em Brasília. Eles só aproximam, não falam nada, eu devo estar ótima. Gente, é bastidor 360 agora sobre a posse. Como eu disse para vocês, tinha todos os ministros de Lula nomeados, pelo menos a gente viu vários, né, lá circulando, se não estavam todos, estava a grande maioria. Tinham integrantes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, deputados e senadores, e a gente encontrou, eu e Taizinha, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e o ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes. De longe, a figura mais tietada da festa da posse de Lula. A palavra é essa, tietada. Eu estava aqui apresentando a posse ao vivo, então eu cheguei no local, no Palácio do Itamaraty, um pouco depois da Thaís. E assim que eu cheguei, a Thaís falou, olha, tem uma fila para selfie com o Alexandre de Moraes. Eu falei, não é possível. Era fato. E era uma fila que se renovava. Nós passamos para tentar cumprimentar e falar, trocar impressões ali com o ministro rapidamente. 4, 5 vezes a gente circundou a mesa onde ele estava e havia renovada a fila. Alexandre de Moraes foi tratado pela militância do PT como um verdadeiro herói, né? O cara era tietado, as pessoas agradeciam pelo trabalho, disseram que ele defendeu a democracia, que deviam a democracia ao trabalho dele. E o tempo inteiro, para vocês terem uma ideia, para ele conseguir jantar, colocaram um segurança discreto ali do lado para segurar um pouco, para que o ministro pudesse comer. Ele estava acompanhado da esposa e muito próximo dele o ministro Ricardo Lewandowski. O tratamento a Alexandre de Moraes foi de longe o mais, digamos, elogioso. Ele foi muito tietado, ele foi muito buscado, ele foi muito acionado, né, para fazer foto, para receber cumprimento de todo tipo de gente, em especial dos militantes mesmo de base, né, do PT que estavam lá e que tratavam o ministro, né, de maneira muito polida, né, elogiosa. Alexandre de Moraes chegou a brincar, né, dizendo, olha, hoje tá assim, mas daqui a pouco a vida volta ao normal. Daqui a pouco a vida volta ao normal. Eu não vou continuar a reportagem, não. Eu estou na metade dela, mas deu para vocês terem uma ideia de como a esquerda está tietando o Alexandre de Moraes, a figura do Alexandre de Moraes. Cara, aí eu fiquei pensando, eu tive um pesadelo com isso. Juro que eu sonhei, cara. Eu sonhei que o Alexandre de Moraes era uma espécie de Che Guevara, uma espécie de Hugo Chávez, uma espécie de Fidel Castro, né? Aquele cara que fala assim, olha, eu mando prender, eu julgo, eu condeno, entendeu? Eu sou o homem que acusa, eu sou o homem que julga, eu sou o homem que condena, eu sou a lei. Pô, eu falei, cara, agora eu sei por que ele virou esse... É o sonho da esquerda ter um homem assim, né? É muito compreensivo. E aí tem uma fala aqui, ó, tem uma parte aqui da posse do Lula, que eu também achei muito interessante, que eu até já passei ela, eu vou repetir aqui de novo para vocês, que é quando o Lula faz um discurso provocativo, né? Autoritário, daqueles assim, nós temos que passar o rodo, nós temos que fazer uma caça às bruxas, ficou uma coisa mais ou menos assim. Vamos entender, né, o grau de, eu diria, um grau de nazifascismo, vamos supor, né? Olha só. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos,
Olha, eu já militei na esquerda, já fui, né? Eu tenho muitos amigos da esquerda. Se eu pudesse dar um conselho para eles, eu falava assim: cuidado com o que vocês desejam. Vocês podem conseguir, né? Nós estamos vivendo um momento muito truculento, gente. O que eu entendo, né? Minha visão disso. Por que o Bolsonaro, quer dizer, Bolsonaro não, por que o Alexandre de Moraes tocou o bonde, né? Vamos tocar o bonde, vamos diplomar, esquece o que o pessoal denunciou, esquece as fraudes, esquece as coisas que eu fiz, né? Eu não estou aqui para fazer justiça, eu estou aqui para cumprir uma missão, né? E virou isso aí, entendeu? E aí o que acontece? Faz toda essa cena de posse do Lula, e aí vem, né, a junta militar e fala: olha, a gente tem que rever isso aí, porque tem um problema lá atrás para resolver. Vamos para a rua, vamos falar que é golpe, que eles querem voltar com o regime militar, querem voltar com a ditadura, e aí quer pôr o povo na rua. Né? Essa mídia aí, esse pessoal do consórcio, é uma irresponsabilidade. Vamos resolver essa questão, era para ter resolvido antes. Não, tem que passar o trator. E aí, gente, eu volto de novo a esse pessoal que faz direito, sabe? E eu vou revelar um sonho que eu tive, que eu acordei no meio do sonho. Sonho não, um pesadelo. Né? Que alguém chegou para o Alexandre de Moraes e falou assim: Alexandre de Moraes, você está aí para cumprir o que a gente pediu para você fazer. Mas, patrão, aqui é um Superior Tribunal, STF, né, Supremo Tribunal Federal. Aí o patrão fala: cara, onde está escrito que aí é para fazer justiça? Justiça é Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aí é Supremo Tribunal Federal. Onde que fala que aí é para fazer justiça? Aí é para fazer política. Isso é um pesadelo, cara, que eu tive. Aí ele fala: mas e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, eu vou para lá? Aonde está escrito que TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é para fazer justiça? Está escrito lá? TSE, tem justiça nisso lá? Não, é Tribunal Superior Eleitoral. Ali é Tribunal Superior para fazer política. Bom, se fosse para fazer justiça, chamava Superior Tribunal Eleitoral de Justiça. Não tem justiça no nome. Cara, você tem que cumprir a minha ordem. Eu sou a lei. Aí eu acordei. Juro para você. Eu acordei. Eu sonhei com esse homem. Sabe por quê? Por causa dessa reportagem da CNN, que me deixou impressionado, cara. Aí eu comecei a ver ali uma posição, né, de um ditador, de um tirano, e aquele pessoal fazendo aquela coisa de vermelho na rua, chamando para uma coisa de caça às bruxas. Eu fiquei impressionado, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. Pedir para que o manto de Nossa Senhora cubra os brasileiros e dê, né, uma serenidade para essas pessoas que vão conduzir daqui para frente esse processo. Eu tenho muita fé em Deus, que esse país é um país do bem e que as pessoas vão sair daí, né, da melhor maneira possível. Vamos resolver esse imbróglio todo, tá certo? Um abraço. Comente, porque essa é uma visão minha, gente. Eu não estou dizendo que eu estou falando uma verdade, sabe? Eu estou apresentando um ponto de vista, por onde eu olho as coisas. João, mas você está dizendo isso. Não, não estou dizendo. Eu estou tentando interpretar esse mundo que eu vivo. E muita gente está tentando fazer isso, porque está complicado, né? Por exemplo, esse pessoal que está fazendo direito aí nas faculdades, essa juventude aí, coitado deles, estão perdidinhos. O que eles fizeram com a Constituição, com a nossa Constituição, né? Pô, como é que eles... E olha, a gente ainda sabe que tem um viés de esquerda nas universidades. Pô, eu estou com dó dessa turma. Mas comente, compartilhe, por favor, né? Vamos procurar um bom senso. Vamos trazer, né, o Brasil para a serenidade. Um abraço.